gente conversando hoje sobre perdão. Como é que você lida com perdão? Você tem facilidade de perdoar? Você é uma pessoa que já entendeu a importância, o valor do perdão? Procura exercitar essa atitude de perdão? Ou, quem sabe, você é uma pessoa que hoje tem sua vida presa, você tem uma amargura no coração, porque você já ainda não entendeu o que significa o perdão, porque você tem guardado para você essa mágoa. Cabeça para cima de hoje quer tentar ajudar você, lhe dar a compreensão do poder do perdão, especialmente no seio da família. Né? Especialmente no seio da família. Dá para viver em família sem perdão? Não dá, não. Com certeza não dá. Eu fico imaginando, né, as pessoas convivendo debaixo do mesmo teto, dentro das mesmas paredes. E aí, sem perdoar, como é que se convive numa situação dessa, né? Se a convivência for sincera, não dá para ficar sem perdão. Porque se a gente não se anula, não se esconde, cada um no seu quarto, para não brigar, para não ter nenhum, né? Tudo bem, mas se a gente come juntos, a gente vive junto, compra junto, sai junto, com certeza alguma coisa vai... Nós estamos casados há 40 anos, pela graça de Deus. Nesses 40 anos de convivência, muitas vezes, não é? Tivemos problemas familiares, Você já diferenças. perdoou 70 vezes 7 num dia só? Será, meu Deus? Só na família que a gente tem que perdoar tanto, assim, 70 vezes 7. Existe um fato interessante, que nós sempre falamos isso. Nós nunca ficamos, assim, dormimos, né? Passamos uma noite sem nos perdoarmos, né? Nunca. Conversar. Nunca. Tem noites que não... É horrível. Era, né? Agora a gente está mais velhinho, a gente está mais... Não briga tanto, não. Mas ficava, não conseguia dormir, fica... dando aquele suspiro profundo, até que um se vira. Geralmente era eu, porque eu já sou mais de conversar. Eu, tá bom, vamos conversar, pelo amor de Deus, para a gente poder dormir. E aí conversava, desculpa, foi mal, de novo eu fiz isso, de novo. E a gente orava ali, ia dormir. Mas como Jesus falou, não se põe o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, o perdão é diário, sim. O perdão é toda hora. Por isso que Jesus falou que é 70 vezes 7 que se perdoa o pecado de um irmão. Quer dizer, não é de uma pessoa lá de fora. É um irmão, ou da igreja, de casa, mas principalmente de casa que é hoje. Jesus colocou também o perdão na oração do Pai Nosso, gente. Do jeito que você pede o pão para todo dia, você pede o Espírito perdoador para todo dia. Então, ele está na mesa do café da manhã, ele está de tarde, de noite, quando volta do trabalho, quando vai. Sem perdão não dá, com certeza. Quando a gente fica pensando assim, né, nesse contexto da família, a importância do perdão no contexto da família, é porque, por incrível que pareça, na verdade, nós muitas vezes somos mais agressivos, menos tolerantes, exatamente com aqueles queridos mais próximos, né? Com a nossa família. Com a nossa família. Quantas vezes a gente chega uma pessoa, você é polido com aquela pessoa, chega você é polido e de repente com o filho, com a esposa, com o marido, você descarrega as suas angústias, né? Parece que com eles pode. Exatamente. E aí, muitas vezes, nessa hora da descarga, a gente pode proferir palavras, pode dizer coisas que vão causar mágoas e mágoas profundas, né? Esse tipo de atitude a gente tem encontrado em diversas famílias, em diversas situações, quando nos procuram para conversar. Por que ele trata tão bem o de fora e o de dentro trata mal? Não é? Descarrega na família toda aquela raiva, todo aquele rancor, as suas frustrações. E aí, quando isso acontece na família, eu acredito, fica difícil o perdão também, sabe, ali dentro do seio da família, porque o que as pessoas acham? Não, eu posso porque é minha esposa. Eu amo. Eu posso porque é meu filho. Eu posso porque eu sou isso. Quer dizer, a pessoa se acha no direito de magoar e se acha no direito também de não perdoar, porque, sei lá, é família. Só que esse tipo de atitude vai acumulando, sabe? Aquilo vai crescendo, vai sendo, e daqui a pouco tudo desmorona. O perdão, ele é exatamente esse agente que vai desfazer todo esse muro aí, né? Desfazer esse muro. É verdade. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, pastor, me falou, eu tive um sonho
que tinha um muro me separando e ele falava de uma outra situação que não lembro agora, e tinha um muro. Aí eu comecei a conversar com essa pessoa, eu falei assim, como é que se constrói um muro? Você faz um alicerce e aí vai, como é que é? Pega o muro inteiro e coloca. Ele, não, é tijolo por tijolo. Aí eu pude mostrar para ele o seguinte, falei, olha, cada tijolo que foi sendo colocado foi impedindo, né? Foi atrapalhando, foi E cada tijolo cercando, foram palavras, foram sabe? atitudes, foram Pois é, coisas eu mostrei que fizeram, isso, né? Palavras, atitudes. Chegou um ponto que daqui você não enxerga mais o outro do outro lado. E quanto mais alto esse muro, mais difícil. Né? Mais difícil. E aí agora eu falei, para você desfazer isso, sabe? Aí eu disse para ele o seguinte, eu me lembro que eu disse, se você empurrar esse muro para cá, ele vai cair em cima de você. Se você empurrar esse muro para lá, vai cair em cima do outro. Então, da mesma maneira que você construiu, desconstrua. Sabe? Comece a pensar nas suas palavras, nas suas atitudes, vai mudando isso aí, vai desfazendo tudo isso, e quando você puder enxergar a pessoa que está do outro lado aí, que você disse que está impedida, estenda a mão, peça perdão, porque o resto do muro cai. E aquela pessoa falou, puxa, pastor, não pensei nisso. Uma coisa que você falou, que quanto mais alto o muro, fica mais difícil. É por isso que, falando sobre perdão também em Mateus 5, Jesus falou assim, quando você for colocar a sua oferta, que você lembrar que alguém tem alguma coisa, né, seu irmão, fala de novo no irmão. Jesus fala, você deixa a oferta ali e vai consertar enquanto você anda com ele pelo caminho. Andar pelo caminho são pessoas que a gente vê todo dia. Sabe? Da não nossa é aquele, convivência, como né? a gente falou, não é aquele matricida, não é o assassino, não. Aquela pessoa, estou andando com ela. Então, o perdão ele tem que ser diário e sempre que acontecer alguma coisa. Porque senão, depois que o muro estiver pronto, é muito mais difícil derrubar. Pode se derrubar, mas é muito mais difícil. Pois é, muito mais difícil derrubar o muro. E também tem uma coisa, o senhor estava falando aí que é significativa, né? Construir o muro, ele já cresceu muito, e aí você tem que ir desconstruindo, tirando tijolo por tijolo, até que você possa enxergar o outro. E aí, ao enxergar o outro, você começa a conversar com o outro, né? O que significa esse tempo de tirar, de desconstruir, de tirar o tijolo, até que você enxergue o outro. O que significa isso? É trabalhar com a gente mesmo? É um momento de poder ver o que também, né? Quais são os incômodos que a gente mesmo tem? É esse tempo da aceitação? Como é que vocês veem isso? Interessante que quando isso acontece, né? Por exemplo, outro dia eu estava ajudando uma pessoa e ele estava colocando uns ladrilhos numa parede. Em determinado momento chegou alguém e falou assim, não é assim não, está errado. Era de outro lado, de outra forma. E aí aquele homem que construiu, ele calmamente pegou a sua colher de pedreiro, né? E começou a arrancar com muito jeitinho. Então eu posso dizer o seguinte, se você construiu, é você que tem que desconstruir. Pela falta que você está sentindo, pela solidão, sabe? Pela falta da comunhão. A falta da comunhão dói, gente. Você, quando olha para o irmão, o olho dele não corresponde ao seu, o olhar dele não corresponde, você está perdendo alguma coisa. Então, você tem que desconstruir olhando para si. Sabe? Eu entendo que essa desconstrução é olhando para mim. Poxa, o que foi que eu fiz? O que eu posso desfazer? À medida que eu vou desfazendo, eu vou diminuindo, eu vou, sabe, tirando toda a barreira. Também. Porque, na verdade, sempre a gente culpa a falta de perdão do outro. Sempre a gente diz, não, eu perdoo, mas é ele, é ela. Não, está em nós. Sabe? Nós é que somos responsáveis pelas nossas atitudes e pelo nosso perdão. Tanto é que Jesus disse uma coisa, né? A gente tem que perdoar o quê? É o nosso inimigo. Perdoar um amigo é muito fácil, né? Verdade. E aí, amigo, tudo bem? Poxa, se eu cometi alguma coisa, me perdoa. Agora, perdoar o inimigo... Eu tenho um trabalho sobre o perdão que foi feito por uma amiga, né? A pastora Valda, e ela fala dos 5 tipos de perdão da Bíblia. Perdão entre irmãos, que é o perdão entre irmãos na igreja, perdão doméstico, que é o de casa, perdão judicial, que é o de Deus para nós, e eu não me lembro do outro, mas o principal foi um perdão que só Jesus fez e Estevão.
é o perdão unilateral, que um lado só perdoa, um lado só fala, eu não quero ficar com essa dor, eu não quero morrer por causa disso, eu não vou para a cadeia espiritual por causa disso, porque é uma cadeia, falta de perdão é cadeia. Com certeza. Então, o perdão que Jesus fez na cruz, que ele falou, perdoa, Senhor, porque eles nem sabem o que fazem, e Estevão também fez isso, é esse perdão. Quando eu olho, será? Sabe que eu realmente não estou aumentando? Será que eu não estou sofrendo à toa? Será que eu não posso entender e chegar lá? Será que a gente realmente não pode continuar a ser amigo, ser marido, ser esposa? Sabe? Então, essa avaliação é o começo de tudo. Como exercitar esse perdão dentro do seio da família? Será que é mais fácil o filho perdoar os pais do que os pais perdoarem os filhos, até pelo senso da autoridade? O senhor já comentou um pouquinho sobre isso, né? Eu sou autoridade, eu posso, eu tenho direito, e aí eu não perdoo, né? Será que são os filhos que têm que perdoar sempre? Como é que é essa história? Tem limite, perdão? Pô, agora já passou dos limites, não dá mais para perdoar. Isso existe ou não existe? Eu já preciso fazer mais um intervalo e volto com essa questão aí, tá bom? Ok. Vamos lá.